Oi, gente, muito boa tarde pra vocês. Se liga, viu? Porque sextou nos Donos da Bola. Meu sossego acabou, pesadelo da invejosa, sonho de quem E a trilha sonora do nosso sextou é com ele, Cabeção DJ. Pena que eu não posso pedir pra te dançar ainda, né? Vamos meter o terror hoje, Cabeção? Vamos lá. Cabeção DJ da Copa América, mas agora é só dos donos. A gente não te divide mais. E ó, gente, vamos começar o programa direto e reto ao vivo lá no CT Parque Gigante, onde está o repórter, meu parceiro, Taigor Jank. Taigor, o Inter vai fazer uma ação muito bacana nessa noite no Gigantinho, provando aquela velha frase, né, que não é só futebol. Conta pra gente um pouco dessa ação do Colorado, que também tem participação do Grêmio e da comunidade. Boa tarde pra você. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Donos da Bola. É isso aí, não é só futebol. E o Inter mais uma vez mostrou isso. Hoje à noite, a direção do Internacional, em uma parceria também com a Prefeitura de Porto Alegre, promoveu uma ação onde, a partir das 7 horas da noite, vai abrir as portas do Gigantinho para moradores de rua. A gente vive uma semana muito fria aqui em Porto Alegre. Na última noite a gente teve temperatura próximas aos 0 grau e, em função disso, o Inter abre as portas do Gigantinho para abrigar essas pessoas que necessitam. Importante também a gente fazer o trabalho de divulgação, Cris, porque no Gigantinho também estão recebendo materiais para ajudar essas pessoas, cobertas, alimentos, mas a principal solicitação deles no momento é material de higiene. Houve já uma significativa quantia de doação de alimentos, por exemplo, isso já está à disposição dessas pessoas que vão estar no Gigantinho na noite de hoje, mas o foco no momento é materiais de higiene. Quem puder então ir colaborar hoje, durante todo o dia, no Gigantinho, vai poder fazer essa boa ação. A gente então confirma novamente, a partir das 7 horas da noite, os portões do Gigantinho vão estar abertos para essas pessoas que tanto precisam, né? Essa boa atitude do Internacional. A gente teve inclusive a doação por parte do Grêmio de cerca de 300 colchões extras para que o Gigantinho pudesse abrigar mais pessoas ainda nesse dia de hoje. E a gente fala agora, inclusive, falando sobre e repercutindo uma fala ontem da direção do Internacional sobre o momento de hoje e sobre essa ação proposta pelo Internacional. A gente confere o que foi trazido ontem ainda durante o RS Acontece, agora aqui na tela do Donos da Bola. Essa ideia surgiu no momento que ficamos sabendo que na noite de sexta-feira vai ser uma das noites ou a noite mais fria da nossa cidade, e a gente resgatou a origem do Esporte Clube Internacional, que é o Clube do Povo. E aí surgiu a ideia de um acolhimento de toda a comunidade que fica na rua, né? Então a gente fez alguns contatos com a Prefeitura. O nosso presidente Marcelo Medeiros, com toda a comitiva de funcionários do Internacional e diretores, a gente bateu o martelo, a partir das 19 horas, acolher todos em torno de 300 pessoas dentro do Gigantinho, com o apoio da Prefeitura, cozinheiros do bem e as nossas torcidas organizadas. Tá aí, que legal, né? Que maravilha. Isso sim que o esporte tem que transmitir pra gente, solidariedade. Vamos começar o nosso giro? Pois é, no Inter o assunto é ele, Paolo Guerreiro. Quem atualiza pra gente é o repórter Gabriel Correia. Oi, Cris, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Paolo Guerreiro e a seleção peruana. Isso porque o jogador pode ser ausência para o Inter, caso a sua seleção seja campeã da Copa América 2019 contra o Brasil. No Grêmio, os treinos são para acertar a pontaria. Quem explica pra gente é o repórter Matheus Dávila. Oi, Matheus. Fala, Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos. Vamos falar sobre a preparação do Grêmio, que chega ao seu final. As últimas atividades fazem com que Renato observe cada vez mais o grupo. E a notícia positiva é: o departamento médico finalmente está se esvaziando. E nós também hoje vamos mostrar uma matéria para você sobre como anda a sua memória, na verdade a memória do torcedor. O Donos da Bola foi até as ruas de Porto Alegre saber se o torcedor lembra em que posição na tabela do Brasileirão está a dupla Grenal, se você sabe os próximos confrontos da Copa do Brasil, da Libertadores. Tá bom de memória? Sabe quais são os adversários da dupla? É daqui a pouquinho, tá? Aqui no Donos, porque agora, falando em memória, tá chegando ele, Paulo Pires, porque hoje sextou com Pergunta do Paulinho. Oi, Paulinho! Tudo bem, Cris? Grande beijo para você.
Sextou também na pergunta do Paulinho. Só para ter uma ideia, faltam 5 dias na contagem regressiva para a retomada do futebol aqui no Brasil. Na próxima quarta-feira tem a dupla Grenal na Copa do Brasil, tem o Inter em São Paulo contra o Palmeiras, tem o Grêmio na Arena contra a equipe do Bahia. E a pergunta relacionada aí aos goleiros da dupla Grenal, ao Marcelo Lomba do Inter, ao Paulo Vitor do Grêmio. Vamos então à pergunta do Paulinho de hoje, que é a seguinte: quem ganhou mais vezes? Ambos ganharam. Quem ganhou mais vezes a Copa do Brasil? Opção A, Marcelo Lomba. Opção B, Paulo Vitor. Ou opção C, mesmo número de conquistas, tanto do Lomba quanto do Paulo Vitor. Lembrando, nem o Lomba ganhou pelo Inter, nem o Paulo Vitor ganhou pelo Grêmio, mas ambos ganharam por um mesmo time. Aguardo a sua resposta, 992-24-1220, 992-24-1220. Marcelo Lomba, Paulo Vitor, ou ambos conquistaram o mesmo número de títulos na Copa do Brasil. Daqui a pouco eu volto, Cris. Tá certo, Paulinho. Um abano aí, né? Um oi para toda a turma que tá aí, tá empolgada. É isso aí. Sextou! E olha só, lá no nosso Twitter, você já segue a nossa arroba Donos da Bola RS. Entra lá porque todo dia tem uma enquete muito legal para você participar. E hoje, quer ver qual é a enquete? Olha só, envolvendo seleção brasileira e o técnico Tite. Independentemente do resultado de domingo, Tite deve permanecer no comando da seleção brasileira? O que você acha, hein? Sim ou não? A CBF se pronunciou a respeito, disse que independentemente do resultado, Tite segue no comando da seleção. Mas e o nosso telespectador, o internauta, a nossa audiência? Penso que participe lá do nosso Twitter, Donos da Bola RS, e também você pode participar aqui do programa pelo WhatsApp, mande seu vídeo, entre na nossa resenha, 519-9224-1220. A gente adora quando recebe a sua notificação, tá bem? E olha só, a torcida colorada tá toda empolgada com o Paulo Guerreiro, não é mesmo? Mas a classificação do Peru para a final da Copa América e um possível título pode atrasar a reapresentação do atacante no Internacional. Chegando na reta final desta pausa da Copa América, o Inter está finalizando os treinamentos, mas sente falta de um dos seus principais jogadores. O centroavante Paulo Guerreiro chegou à decisão da Copa América com o Peru e começa a dividir a torcida no elenco colorado. Um dos líderes do time, Marcelo Lomba, frisa bem que é brasileiro, mas não esconde que ficaria feliz com o sucesso do companheiro, caso ele seja merecedor. Desejo o melhor para o Guerreiro, e se eles forem merecedores e saírem com o título, que seja feita a justiça. Apesar do pouco tempo atuando no Internacional, são 9 gols em 13 jogos com a camiseta do Colorado. E por isso, Guerreiro se tornou uma peça importante no time. Ele que pode ser ausência na quarta-feira contra o Palmeiras, caso o Peru seja campeão da Copa América. O Guerreiro é a diferença do Internacional, o jogador contratado, hoje se vê muito bem contratado, o Guerreiro que ficou 2 anos praticamente sem jogar e mostrou todo o seu talento, e a Copa América é só uma representação do que ele vinha fazendo no Beira-Rio. Jogador fundamental, sem o Guerreiro o Inter perde tamanho, o Inter perde capacidade, o Inter diminui tranquilamente. Olha, eu não vou falar em percentual, mas o Inter não bota tanto medo nos seus adversários quando o Guerreiro está em campo. O Guerreiro é, sem dúvida, o principal jogador colorado. A direção do Inter que já diz internamente contar com Paulo Guerreiro para a partida contra o Palmeiras, no dia 10 de julho, independente do resultado da Copa América. Apesar disso, o preparador físico Cristiano Nunes, ainda com o Peru na fase de grupos da Copa América, não descartava dar um descanso ao jogador após o seu retorno. À medida que ele voltar para o Internacional, para as atividades por nós propostas, nós vamos avaliar a condição onde ele vai retornar, e aí, havendo a necessidade de dar um descanso de 1 ou 2 dias para que ele recupere, para que ele tenha, vamos dizer assim, uma melhora na questão da sua recuperação, isso vai acontecer. E agora, a dúvida que fica para a torcida colorada é torcer ou não para Paulo Guerreiro e o Peru serem campeões da Copa América em cima do Brasil. Ah, vou dizer, adoro o Guerreiro, viu? Mas vai dar Brasil domingo. Olha só, vamos voltar lá ao CT Parque Gigante com o Taigor Jank. Taigor, atualiza amanhã do Inter pra gente. Teve jogo, treino, como é que foram as atividades por aí?
Isso aí, Cris. Teve jogo treino por aqui nesta manhã no CT Parque Gigante, sim. Inclusive sobre o assunto da matéria do Gabriel Correa agora, o próprio técnico Odair Hellmann, ele falou com os jornalistas no gramado, na beira do gramado antes do treino, e ele brincou, inclusive, que vai torcer para a seleção. Inclusive o técnico Odair Hellmann está chegando agora aqui na sala de imprensa, daqui a pouco ele vai prestar entrevista coletiva, mas teve o jogo treino. A gente passa rapidamente. Placar de 2-0 com 2 gols de Santiago Trellis, apenas os jogadores reservas participaram deste jogo treino, os jogadores titulares fizeram uma atividade antes e então teve esse jogo treino contra o Sub-20 do Internacional. Agora está falando aqui o técnico Odair Hellmann, daqui a pouquinho a gente traz também mais informações com a entrevista do treinador do Internacional. Combinado, Cris? Taigor, bom trabalho aí pra ti, daqui a pouco Taigor volta com maiores informações aí da manhã do Internacional. E olha só, o Donos da Bola foi até as ruas de Porto Alegre testar a memória dos torcedores. Você tá bom de memória? Tá? Sabe qual é a posição do seu time na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro? E quais serão os próximos confrontos, hein? Você lembra? Está na hora de testarmos a sua memória. Será que é boa? A Copa América em Porto Alegre já ficou, lá pra trás. Tá na hora de voltarmos a ver essas cenas. Grêmio e Inter concentrando as atenções. Mas como eles estão no Brasileirão? Você, gremista, qual o próximo adversário do teu time no Campeonato Brasileiro? Não sei quem é. É o Vasco. E a posição do time é 11º na tabela. E você, torcedor colorado? Atlético Paranaense, Palmeiras, Nacional, Ceará, tem um monte. Até final do mês tem um monte. Bom, refrescamos a memória. No Beira-Rio, o Inter no Brasileirão está impecável. Venceu todos os seus 5 jogos diante do torcedor. Já conseguiu lembrar a posição? Muito bem, 4º colocado, dentro da zona de Libertadores. Já o Grêmio começou cambaleando, mas melhorou. Ganhou as 2 últimas rodadas antes da Copa América. Tá satisfeito? Satisfeito não tô. Nem tem que estar. O Grêmio é só 11º. Tá, mas Renato, tem chance de melhorar após a Copa América, né? O Grêmio tem grupo para estar entre os primeiros colocados. E nos mata-matas, você lembra quem que a dupla Grenal pega por aí? Libertadores. Jogo bastante equilibrado, que o Grêmio vai fazer de tudo para passar para a próxima fase. Como o Libertad também vai. Não tem jogo fácil para Grêmio, para Libertad, para qualquer outro clube brasileiro de fora. Valeu, Renato. O Grêmio pega o Libertad na Libertadores. E o Inter? Uma dica. Tá no braço do Nico Lopes. Viu? É o Nacional do Uruguai. É óbvio que estou emocionado, não? Estou esperando esse momento. Vai ser um momento especial, muito lindo. Mas o primeiro desafio deles após a Copa América é pela Copa do Brasil. Sem mistério. Na quarta, o Grêmio recebe o Bahia. O Inter visita o Palmeiras. Jogos de ida das quartas de final. Gente, hora de se acostumar com a nossa rotina de novo. É verdade, acabou aí, acabou a folga. Vamos lá no CT Parque Gigante, ao vivo. Agora o técnico Odair Hellmann está dando uma entrevista coletiva e você acompanha agora nos Donos da Bola. Essa é a naturalidade das coisas. Você joga uma primeira partida, evolui a segunda, na terceira. Agora não tem, agora você precisa entregar tudo na primeira e precisa estar um mais alto nível em todos os sentidos. E aquilo que estiver faltando ou faltará nesses primeiros jogos tem que vir na capacidade de superação, na capacidade de encontrar soluções. E é para isso que a gente também trabalhou durante esse tempo, não só parte física, tática, técnica, mas também cabeça, mental, né? Porque não tem o depois. É agora e agora. Então a gente tem que estar fortalecido em todos os aspectos, porque num jogo desse nível, qualquer detalhe pode fazer a diferença. E esse detalhe da parada também pode fazer a diferença. Então a equipe que conseguir produzir ou reproduzir o mais próximo daquilo que estava rendendo, quando estava rendendo em alto nível e bem, certamente vai ter uma vantagem nos confrontos. Odair, ao longo do tempo, você, pelo menos porque a gente pode acompanhar dentro dessa intertemporada, você vem trabalhando uma formação no meio com o Patrick na ponta esquerda, vem chamando a atenção, o D'Alessandro numa segunda formação. O que muda no estilo de jogo do seu time com o Patrick e com o D'Alessandro? Pensando em um na vaga do outro, por vezes, no lado esquerdo. O que muda, o que dá de alteração, tendo um e depois na troca pelo outro?
Não foi só essa, não é essa especificamente só a mudança, né? Em todos esses dias de trabalho, vocês puderam visualizar que eu trabalhei muitas situações, né? Trabalhei muitas situações de jogadores em funções um pouco diferentes, mantivemos os sistemas, mas procuramos encontrar soluções, né? E isso, mesmo com pouco tempo de treinamento, é necessário. Quando você tem um tempo de treino, você precisa testar, buscar, treinar outras alternativas, outras situações, porque ali na frente, durante os jogos e nesse processo de retomada, não tem mais tempo de treinamento, né? Ele é jogo, descansa, e então, visualizando isso no treinamento, amplia o leque de situações, de opções, para que a gente encontre soluções dentro da partida, né? Dentro do jogo. Então, não é só especificamente essa situação de D'Alessandro, Patrick, teve outras com Sobis treinando do lado, Neilton por dentro, Sarrafiori de outra maneira, Rodrigo, Edenilson, o próprio Nonato. Então, amanhã ainda a gente tem mais um treino, são situações que vão ser treinadas também para a gente encontrar dentro do nosso grupo soluções, dentro das nossas estratégias para todos os jogos que a gente vai enfrentar e os jogos decisivos que a gente vai enfrentar. Claro que cada um tem a sua característica, cada um tem a sua... entrega isso individualmente para o time, né, para o coletivo, e é isso que a gente vai usar estrategicamente, de acordo jogo após jogo, visualizando o que for melhor naquele momento para que a gente consiga, em todos os aspectos, colocar um time muito forte dentro do campo e conseguir nossos objetivos. Tá aí a entrevista do técnico Odair Hellmann. E agora eu tenho um recado para você. Olha só, hein? Pode esquecer tudo que você já ouviu falar sobre planos família. Chegou o Team Black Família. É muita diversão em um só plano. E sabe por quê? Porque ele é único com assinatura Netflix inclusa. Já pensou? Filmes e séries que não acabam mais? Ainda tem o Team Music by Deezer, com milhões de músicas para você e sua família montarem playlists do jeito que cada um quiser. E para aquela família que quer ficar por dentro de tudo, Team Banca Virtual, com centenas de jornais e revistas na íntegra no seu smartphone. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 89,99 por pessoa. Total de R$ 269,99 para até 3 pessoas. Vale a pena vir para o Team Black Família com a assinatura Netflix inclusa no plano. Coloque já um mundo de diversão no seu smartphone. Passe na loja Team mais próxima aqui em Porto Alegre. Tem sempre uma bem pertinho de ti, tá? E vem ser Team Black Família. Team, a evolução não para. Seguindo aqui com os donos da bola, chegou a hora de nós falarmos de Grêmio. E é hora de acertar a casinha. Treinar para que a pontaria não falhe na hora de decidir os jogos. Acertar o alvo é importante. Às vezes pode até parecer fácil, mas não é. Pelo menos não foi no último trabalho gremista em Porto Alegre. Renato orientou um treinamento onde os atacantes enfrentavam os defensores. E quem levou a melhor foram eles, os zagueiros. Problemas? O Renato cobra bastante que trabalho de finalização a gente tem que caprichar, porque são coisas que acontecem no jogo, então acho que a gente tem que procurar melhorar, procurar caprichar mais um pouco para que no jogo, quando as coisas acontecerem, a gente possa ser feliz. Ajustar o setor de frente é fundamental. Na temporada, o tricolor já foi o melhor ataque brasileiro isolado. Marcou até aqui 59 gols. Números que renderam, por exemplo, a conquista do Gauchão. A parada da Copa América foi de grande importância para o Grêmio, porque além de aliviar a pressão pelos resultados de campo, o objetivo de esvaziar o departamento médico foi concluído com êxito. A parada foi boa para recuperar, para a gente também poder descansar quem estava desgastado dos jogos no primeiro semestre, e agora é procurar trabalhar bem nesses restantes dias que faltam para chegar bem no jogo de quarta. Tá chegando a hora da bola voltar a rolar entre os clubes brasileiros. O Grêmio está recuperado, jogadores fora do departamento médico e prontos para brigar por novas conquistas. Vocês sabem, eu estava pensando aqui, você já marcou algum gol contra? Seja sincero, na vida, né? Quem nunca? Mas será que foram tão bizarros como estes que vamos conferir agora? Sabia não?
Ô, Schenk, eu achei que a gente ia ter cor dessa vez aqui no cenário, cara. Não tem cor, não tem cenário. Eu sei que eu não tenho cor mesmo, porque essa camisa é preto e branco. Se você tá vendo com cor, você tá com problema, meu amigo. Ela voltou a cor. Menos pra mim. Então Botafogo, né, cara? Não tem muita coisa que acontece só contigo. Gabriel Correia, o nosso assunto hoje, o quarto vídeo Sabia Não aqui dentro do Donos da Bola, é gol contra. Você já fez gol contra na vida? Eu acho que já. Mas eu não tenho certeza. Então, assim, ó, todos os times que eu já joguei na minha vida, eu peço desculpas, porque talvez eu tenha feito gol contra. Nem o Júnior Baiano. Desculpa. Escusas. Escusas. Scusi. Me scusi. Gabriel, eu com certeza já fiz gol contra na vida e por causa disso resolvi fazer o roteiro de hoje sobre gols contra caras tão ruins como eu jogando bola, como por exemplo esse goleirão que você vai ver agora. Assim, Schenk, eu acho que fazer que nem esse goleiro do Minnesota aí, nem você, porque você não era goleiro, senão você faria. Esse goleiro, o Samuel Jock, fez um gol contra nessa partida do Minnesota contra o Bournemouth, amistoso. Que surpresa, não? O Minnesota tomou 4-0 nesse jogo. Será que ele fez 4? Não, só fez um. Gabriel Correia, qual é a melhor Liga dos Campeões do mundo? A da Oceania, né? Sem dúvida, é a da Oceania que nos proporciona lances como esse. O goleiro Michael Roche, do Tefana, do Tahiti, fez um gol contra na linha de fundo. Ah, cara, o passe dele foi bonito. Se tu parar pra pensar, ele teve uma ideia muito boa. Tinha que ter um zagueiro ali dentro do gol. E aí o problema foi exatamente não ter o zagueiro. Isso. O problema não foi o goleiro, foi não ter zagueiro. O terceiro gol contra foi de bicicleta. Bicicleta. É o quê? Você já fez gol de bicicleta a favor? Nunca. E contra? Também não. Mas aí foi um golaço, cara. Isso aconteceu no futebol suíço, futebol amador da Suíça. O Adrian Gulfo, do Puli Football, marcou um gol contra de bicicleta na partida contra o Rennes. Olha só, gente, não dá pra explicar esse gol. A grande verdade é que você, em casa, não poderia fazer isso. Até porque você vai machucar as costas. E também ter problema com o time, né? Gol contra não é legal. Gabriel, já teve momentos na tua vida em que tu ficou desesperado? Eu tô agora aqui no programa. Por quê? Porque eu tô com medo. De? Muitos gols contra. Pensei que tava com medo de estar ao meu lado aqui. Às vezes. Sério? Não. Ah, tá. Gabriel, isso aconteceu na Copa da Liga Inglesa do ano passado. Jogavam o Stoke City e o Huddersfield Town. Ataque do Huddersfield, o time tentando o empate desesperadamente, quando o Bacuna, lateral do Huddersfield, acaba recuando uma bola pro seu goleiro. O problema é o goleiro não estava no gol. É que ele tenta aquela coisa de desespero, né? O cara quer ir pra frente, mas não pode. Não pode, tá errado. Lateral tem que olhar também. A culpa é do lateral, não é do goleiro, cara. Você joga em que posição, Gabriel? Eu jogo no ataque. Eu já fui zagueiro, mas já foi zagueiro. É que agora eu tô meio pesado. O nosso último lance de hoje é de um cara de Hong Kong, Festus Base, jogador que é da Nigéria, mas naturalizado por Hong Kong, que fez o famoso gol escorpião. Eu não gosto de escorpião, cara. Também não. Mas o cara fez um golaço escorpião contra. Ele conseguiu essa proeza e o mais bizarro desse vídeo... Já foi aplaudido por fazer um gol contra? Não, mas eu já fui vaiado por tomar um frango. Eu era goleiro na escolinha e eu já tomei um frango e eu fui vaiado pelos pais das outras crianças. Que pena. Por isso que eu virei jornalista. Entendi. As pessoas não me vaiam aqui. As pessoas não me vaiam aqui. Bora, Shake! Que porcaria foi essa que tu larga a gravação pra ir me vaiar? É que eu não gosto de sticker. Mas foi um golaço? Foi. E mais incrível, só pra finalizar desse vídeo, o cara é cumprimentado por todo mundo depois de fazer o gol contra. Ele aplaude o próprio feito. O nome disso é fair play, cara. Fair play, porque o cara fez um gol bonito. Também, pode ser. Mas, Gabriel, vamos encerrar por hoje. É a segunda participação sua no Sabia Não. Fico muito feliz de não ter o Tiger aqui. Mas é que eu vi um cara passando aqui na frente. Eu ia dizer, eu tive essa sensação de ver alguém passando. Enfim, deve ser só uma impressão. Tomara que não No próximo seja vídeo a gente não sabe com quem vai ser, mas eu estarei de volta com certeza. Eu não sei. Não sabemos. Voltamos agora no estúdio. Aliás, esse é o estúdio porque a gente não tem cenário. Não tem nem cor. Esse estúdio aqui. A gente tem cor, né? Não tem cenário. Não tem nada, é um espetáculo. Tchau, Cris. Tchau, eu quero participar um dia do Sabia Não também, viu? Eu fico aqui morrendo de rir desses guris. Olha só, chegou a hora dela, sabe quem? A prancheta do Bagé.
Pois então, Cris Bart, domingo, final de Copa América, de um lado a seleção brasileira, de outro lado a seleção peruana. Eu quero fazer algumas movimentações aqui muito básicas da maneira em que os dois treinadores colocam seus times em campo. Vamos começar pela seleção brasileira, do técnico Tite. O Brasil joga com um sistema de aproximação. Então, o sistema de meia cancha da seleção brasileira tem centralizado o Casimiro, geralmente aberto pela direita o Arthur e aberto pela esquerda o Felipe Coutinho. Então, a seleção que joga praticamente no 4-1-2-3. Porque esse trio final tem aberto pela esquerda o Everton, tem centralizado o Gabriel Jesus e um jogador que atua aberto pela direita, também fazendo a diagonal por dentro, que se chama Roberto Firmino, que é um jogador de drible, mas muito mais um jogador que dá essa profundidade para fazer o passe, por exemplo, de um dos gols recentes da seleção brasileira, em que ele faz o cruzamento contra a Argentina e o Gabriel Jesus entra livre para marcar. O Everton é um jogador que tem feito profundidade de campo e que faz a jogada inversa, que a gente chama. Joga pelo aberto pelo lado esquerdo, mas fecha muito mais pelo meio para poder finalizar com a perna contrária, que é a perna direita. Então, a seleção brasileira do Tite joga especificamente com aproximação. Do outro lado, o adversário do Brasil, a seleção peruana, nós estamos falando muito na figura do Paulo Guerreiro, que é o principal jogador e é o jogador mais decisivo. Porém, esse time peruano joga muito pelas laterais. Pela lateral direita com o Advíncula, pela lateral esquerda com o Trauco, o jogador que é do Flamengo. O sistema de meia cancha do time da seleção peruana, treinada pelo Ricardo Gareca, é um sistema de meia cancha que se preocupa muito mais em marcar, em tirar o espaço do adversário. Porém, os jogadores que trabalham melhor essa bola chamam-se Cueva, jogador que passou pelo São Paulo, que atualmente está no Santos, que é um jogador que joga tanto aberto pela direita, quanto fazendo esse suporte técnico para a jogada em aproximação com o Guerreiro. E pelo lado oposto do Guerreiro tem um outro jogador muito interessante, que na minha opinião, depois do Guerreiro, é o melhor time da seleção, o melhor jogador do time peruano, que se chama Flores. Então, o trio final da seleção peruana merece cuidado, merece respeito. Não é um time que joga com aproximação, não é um time que tem um sistema de meia cancha de habilidade, mas é um time que tem um trio final de Cueva, de Flores e de Guerreiro, que merece cuidado e respeito por parte da seleção brasileira, Cris. Tá certo, Bagé. Olha só, vou me despedir. Cabeção, mais uma pra conta, irmão. Valeu, hein? Muito obrigado e até sexta-feira que vem. Até sexta que vem. Bom fim de semana pro Cabeção, mas os donos da bola ainda não acabou, porque olha só quem tá aqui. A turma do Toque de Bola e na volta do intervalo, o melhor debate da rádio na sua TV. Estamos de volta com os donos da bola e agora com o Toque de Bola também, Bagé. Tava lá na prancheta. Tudo bem, Demorou Cris? pra descer? A mão tá quente. Não, a mão tá quente. Coração também, né, amigo? Eu sou todo quente. Olha só. No primeiro bloco aqui dos donos da bola, o pessoal da rádio não sabe, o Paulinho Pires, conhece o Paulinho Pires, não é mesmo? O monstro do plantão esportivo brasileiro. Então, ele lançou uma pergunta pra gente. Quem é o goleiro mais campeão de Copa do Brasil? Paulo Vitor ou Marcelo Lomba? E agora a gente vai ter a resposta do Paulinho. E aí, Paulinho Pires, qual é essa resposta de hoje, hein? Estou de volta aqui nos Donos da Bola. Um abraço pessoal da Rádio Toque de Bola, pela primeira vez nesta sexta-feira do Toque de Bola, mas durante toda a programação da Rádio Bandeirantes estarei com vocês também aí. A questão é a seguinte, a pergunta foi: quem ganhou mais vezes a Copa do Brasil? Opção A, Marcelo Lomba, opção B, Paulo Vitor, ou opção C, mesmo número. Na verdade, ambos conquistaram uma Copa do Brasil e, por coincidência, no Flamengo. Só para ter uma ideia, o Lomba em 2006 e o Paulo Vitor em 2013. Um abraço aqui para o Nereu de Carazinho, para a Roselene Leal, para o Davi Santos Popular Vitinho, para o Marcelo Fernando, para o Viegas, para o João Vitor, para o William Vieira, lá de Venâncio Soares, para a dupla Odair e Pamela, para o Felipe Oliveira e também para o Iago de Canoas. Todos acertaram a pergunta do Paulinho de hoje, Cris. Tá certo, Paulo Pires. Tu saberia essa, Bagé? Não, eu não sabia que eles eram com a mesma quantidade. Eu imaginei que o Lomba tivesse mais, mas pensei justamente no Flamengo. Dois jogadores, os dois goleiros da dupla revelados pelo Flamengo. Justamente a dupla que fabricou muitos goleiros, né? Que fábrica de goleiros que é o Flamengo, hein? Hoje o Internacional e o Grêmio estão nessa situação. Sobre fábrica de goleiro, esses dias eu vi a escola colorada, né? Porque o Inter tem dois super goleiros criados, né? Um o Tafarel e agora o Alisson.
mas curiosamente os goleiros que ganharam projeção no Internacional não venceram no Internacional. Os grandes títulos da história do Inter foram conquistados com goleiros trazidos, né? Nós temos o Manga na década de 70 e a sua história, o Benítez também na década de 70 e a sua história, aí vem a Copa do Brasil com o Fernandes e o Mundial com o Klemer. Curioso isso, porque realmente nós temos para mim, os dois maiores goleiros são Taffarel e Alisson, agora ganhando toda essa projeção, mas os títulos, né, as conquistas do Inter não. E o Grêmio tem o Danley, que foi multicampeão, tem o Grohe, que foi multicampeão, ambos formados aqui, e aí, claro, o Mazzaropi, que também foi trazido, que fez história aqui, mas que não era um goleiro formado aqui. A Cris Bart lembrou outro dia e nós falávamos a respeito disso, dos goleiros, de um goleiro revelado no Internacional, mas ele não teve projeção nos títulos, que era... O Renan. Inclusive, em 2006, o reserva do Klemer do Mundial era o Renan. Que foi um goleiro revelado no Internacional. Mas 2010... Acho que o Renan era o titular em 2010, né? 2010 era o Renan. Era porque o Renan. Mas quando é que a minha dúvida é quando é que o Pato Albanzieri foi contratado. Porque o Pato é contratado e vira titular. Se não me engano, 2010 era o Pato. Acho que era o Pato. O Pato Albanzieri. No Mundial de 2010 era o Renan, né? Ele era o reserva do Klemer. Não, sim, mas no Mundial porque de naquele 2010 era o Renan Naquele goleiro. Mundial era o Klemer, em 2006, o Renan e outro revelado no Inter, o Marcelo Beck. Isso. E aí, em 2010, o Internacional buscou o Pato Albanzieri. Eu acho que o goleiro era o Pato. Porque teve o famoso lance que ele fez reverter o penal e tal. Mas o Renan foi um goleiro revelado no Inter. E hoje o Internacional tem o Daniel, que é ótimo goleiro, é da escola Alisson. Tem aquele menino de 2 metros Carlos de altura, Miguel. o Carlos Miguel, que eu tenho muita expectativa que ele seja um Dida, porque ele já demonstrou que é um grande goleiro. Então, e o Grêmio também exportou um agora para Portugal, né? Um goleiro. O Léo. Mas tem o Felipe Mediolaro, que está sendo contratado. Tudo é política de aproveitamento. Tudo é política de aproveitamento. Nós não podemos falar, por exemplo, que o Inter não tentou o Taffarel. O que acontece é que naquele momento da história o Inter não tinha um time tão potente. Mas é política de aproveitamento ou é o momento que a capacidade do time como um coletivo, como um todo, não tinha o rendimento em alto? Mas uma coisa pode mas é isso que eu estou dizendo. Ninguém discutiu o Taffarel. Ninguém discutiu mesmo não ganhando. Claro. Mas se tu tens política de aproveitamento, tu vai utilizar o jogador. Não, mas no caso do Taffarel, ele pode ter tido um momento em que ele, com a capacidade dele, destacou-se garantindo o time que não era tão bom. Exatamente. E eu tenho essa leitura. O Taffarel, as pessoas, e no Inter se diz muito isso, nunca foi um bom goleiro no Inter. Poxa. Calma, para com isso. Para com isso. Sim, acalme, né? Tem aquela figurinha do ar. Mas isso é incoerente, sabe por quê? Porque diz assim... Mas ele não foi dos melhores goleiros que o Inter teve. Mas é que se diz assim, como é que eu vou dizer que o Taffarel não foi um grande goleiro no Inter, sendo que ele foi um dos maiores da seleção? Para chegar na seleção é porque ele ia bem no clube. Só que ele não participou. O Manga, o Klemer e o Benítez. Mas eu não, tô analisando o Taffarel. Foram mais goleiros que ele. Para mim, pelo que eu acompanho de história, o Benítez e o Manga foram insuperáveis. Bagé, falando em seleção brasileira, a enquete de hoje lá no nosso Twitter, @donosdabola_RS, era a seguinte, roda aí pra gente, ó. Independentemente do resultado da final da Copa América, Tite deve permanecer no comando da seleção, sim ou não? 56% dos internautas acham que sim. O que o senhor acha, Alex Bagé? Eu respondi sim. Respondendo as duas opções, sim ou não, eu penso que ele tem que continuar. Mas tem uma notícia que surgiu nos últimos 2 dias do Juca Kfouri, lá em São Paulo, dizendo que não é a CBF mais que segura o Tite. Que o Tite, independentemente de vencer ou não a Copa América no domingo, ele se despediria, porque ele está descontente com o desmanche que aconteceu na comissão técnica, com a saída do Silvinho, com a saída do Edu Gaspar e principalmente pelos últimos embates e entrevistas dele com colegas, principalmente do Rio de Janeiro, em que passaram a criticar muito o Tite porque parece que só agora descobriram que um dos assistentes do Tite é o filho dele, o Matheus. Então o Tite estaria descontente com tudo isso e, segundo o Juca Kfouri, ele deixaria a seleção mesmo que ele venha a ser campeão da Copa América. Mas a CBF chegou a se pronunciar dizendo que ele permanece Cris. no comando da seleção. É que esse é o ato protocolar de quem quer. Tem 2 lados aí. A CBF quer que o Tite continue e a CBF renovou o contrato com o Tite. Mas a informação é que o Tite vai querer sair, não que ele fosse demitido. Então, por isso que esse lado da CBF, que é o lado protocolar,
ele garante o Tite. Mas a informação do Juca Kfouri, ele vai pelo lado contrário, de que o Tite, mesmo ganhando, pediria para sair. E aí se fala nos outros nomes, que seriam Mano e Renato. Eu acho que a CBF não mexe com ele, mas ele vai sair sim, até porque essa mistura de estações que está acontecendo chegou ao cúmulo de misturar trabalho com a situação política, com a opção política. Isso aí causa uma pressão muito grande, principalmente numa CBF hoje. Porque a CBF, a seleção, é a representante de um país. No instante que misturou as estações, vai dar porcaria, não tem saída. Paulete, acabou a era Tite na seleção, tu acha? Eu manteria o Tite. Eu sempre falo aqui, eu preferiria o Filipão. Mas tudo na vida é uma sequência. Quem sabe não é a grande oportunidade do Renato, que tanto nós falamos agora, que chegou aqui de um tamanho, hoje está muito maior como treinador, mais maduro. Quem sabe se não está na hora do Renato receber a oportunidade. E o Tite, obviamente, pelo pouco que eu conheço e vejo, ele está descontente. Eu só acho, César, antes que tu dê a tua opinião... A minha é que eu quero que ele fique. A tua é a principal, eu sei disso. Eu quero que ele fique. O Renato, eu acho que a única coisa que pode atrapalhar, caso o Tite saia, ele ser chamado, é o fato de o centro do país, mais uma vez, dizer, pô, mais um gaúcho. Porque não dá para esquecer. Mas se não for o Renato, vai outro gaúcho. Não, eu estou dizendo, eles reclamam há tanto tempo lá, pessoal. É Filipão, é Mano, é Dunga, é Tite. E se não for um gaúcho, Claudião, quem tu acha? Eu traria um de fora. Gringo? Eu já disse isso, eu traria alguém para mudar a cultura. Mas vocês acham que isso é viável? Pode não ser viável porque nós somos contra tudo que é positivo. Não, mas o ponto que a Cris pega de aceitação talvez seja um ponto realmente a ser discutido. Porque, pelo que a gente acompanha, tem uma discordância. Parece que é proibido chegar um estrangeiro aqui. Agora, nós, brasileiros, adoramos ir para outros países lá e trabalhar livremente. E queremos direitos iguais. Sim. Eu concordo que tivesse que vir um outro treinador. Na minha primeira lista dos possíveis, que já teria inclusive sido sondado, seria o Guardiola, mas tem um cara que está aqui na América do Sul que eu gostaria de ver trabalhando em clube, porque não na seleção, que é o Eduardo Cudê, que é o técnico do Racing, que é um cara que manja muito de tática. Sendo o Renato, vocês acham que Renato estaria pronto para comandar a seleção brasileira? Eu penso que sim. Acho que sim, tem experiência, conhece as pessoas. A seleção tem uma dinâmica diferente dos clubes, e é preciso que a gente coloque isso. A gente fala tanto nos treinos, ninguém discute aqui o Guardiola, por exemplo, um super treinador, mas um treinador que precisa obrigatoriamente colocar o seu método de trabalho e tempo para isso. Mas isso todo técnico de seleção enfrenta de problema. Mas por isso é que eu acho que o técnico de seleção ele é muito mais anímico do que profissional de treinamento. Porque nós estamos falando muitas vezes de um trabalho de 15 dias, de 7 dias. Contratam um coach, então um palestrante. Pois é, e talvez seja aí a perfeição. Bota o Bernardinho. Seja o melhor lugar para o Renato estar no futebol. Ia ser o melhor seria técnico. perfeito se o Renato ali estivesse. Olha, Cris, eu acho hoje que uma coisa é evidente para mim. Dependendo do treinador estrangeiro ou um treinador daqui, o futebol que se joga no Brasil está atrasado. Então, seja lá quem for, se não vier com uma mentalidade de dar um upgrade no futebol que se joga aqui no Brasil, não vai rolar. O futebol no Brasil está atrasado, só que todos os jogadores da seleção, com exceção do Everton, jogam na Europa. Mas nos principais clubes. Faz 4 Copas do Mundo que nós não ganhamos. Mas é que a conta não fecha. Mas jogadores. Mas é que a leitura do Paulete ela é correta. Eu concordo com ela porque você pega, por exemplo, os países que voltaram, a Inglaterra passou por esse problema. A Inglaterra tem a melhor liga de futebol nos últimos anos e agora que passou a recuperar a seleção, porque em determinado momento parou de pensar na seleção. E a seleção brasileira ela tem sido ultimamente um encontro de bons jogadores. Pega, por exemplo, olha o que cresceu a seleção da Bélgica, a ponto de, inclusive, nos tirar de uma Copa do Mundo. Exatamente. A Bélgica tem uma seleção parecida com a brasileira. Vários bons jogadores em vários dos principais clubes do mundo. Mas a maneira que esses jogadores se doam para a seleção, ela é diferente. É por isso que eu considero que aquele brilho no olhar que o Tite foi responsável quando pegou o Brasil em sexto na eliminatória e classificou em primeiro na Copa do Mundo, na minha opinião, de um cara que gosta do Tite, aquele brilho no olhar do jogador, o Tite perdeu. E o Tite provavelmente tem essa leitura. E aí eu vou ao encontro de novo da informação do Juca Kfouri. Ele está indo pelo outro lado da história. Ele está indo por um lado de descontentamento do Tite, a ponto de que o Tite peça para sair, mesmo provavelmente sendo campeão. O Brasil tem o Brasil mudou muito e
E hoje a gente é reflexo, a seleção brasileira é reflexo de uma mudança que vem de 2, 3 gerações para cá. Nós tínhamos o futebol, eu sempre falo isso, o futebol era a principal ferramenta que nós tínhamos e nós produzíamos mais matéria-prima. Hoje nós produzimos uma matéria-prima muito parecida com a dos outros países. E isso tem repercussão na seleção. Nós temos um jogador acima da média, que é o Neymar. Todos os outros são ótimos jogadores, bons jogadores, jogadores iguais aos outros países. Mas a Alemanha foi campeã do mundo não tendo ninguém lá, mas não tinha Neymar no time da Alemanha. A Alemanha foi campeã do mundo. É questão tática. Com uma geração muito boa. O teu também. pensamento, Aí por tem exemplo, o treinador. aí do treinador, o teu pensamento daqui a pouco que o estrangeiro teria dificuldade, sabe onde é que bebeu sabedoria o Guardiola, dito por ele mesmo? No futebol brasileiro dos anos 70 e dos anos 80. O Guardiola sabe quem é o Cláudio Duarte. Porque ele estudou o futebol brasileiro e sabia que lá nos anos 70 tinha um super time do Internacional, Pra dor do César, que tinha ele Falcão. sabe. Não, mas é verdade, eu não estou brincando. Ele sabe quem é o Cláudio Duarte, porque ele viu jogar, não pessoalmente, mas ele foi procurar informação. Então esse cara estudou o futebol brasileiro mais do que muitos que já passaram pela seleção. Pode ser, mas hoje eu acho que o nosso maior problema está na matéria-prima. Mas eu acho que se a gente continuasse tendo a força da matéria-prima... A nossa matéria-prima é inferior à da Bélgica? Não é, César. Não, é superior. É igual. É superior. É não é Hoje é César. igual. Eu acredito hoje que seja tem, superior. por exemplo, Parabéns, Cris. Hoje, por exemplo... Cris Bart 1-0 em cima do Cidade, é superior. Vocês não... Pode vir, César. O Hazard não jogaria no Brasil? Tá, mas essa Não, mas isso é uma outra discussão. Mas a matéria-prima é igual. Mas a matéria-prima tem um detalhe. A globalização faz isso. Até porque a bolsa que a Cris comprava do Louis Vuitton lá... Continua comprando. Que era na França, compra. Só que compra a que é feita aqui na Serra agora. Porque aqui faz a mesma coisa, faz igual. Ou melhor. Estão fazendo... Ou melhor, cara. Tu para com a tua pirataria. Não, essa não é que a Cris pirataria, compra não tem na Não Serra. é pirataria não, cara. Aquilo que antes a gente importava... Aquela que tu comprou era outra, que era como Louis se era Vuitton. uma coisa consagradora, tu comprar uma peça, uma camisa, lembra, Boleto? Ou comprei uma coisa lá. Não, aqui faz igual também. A mesma coisa do futebol. Bom, então, antes a gente achou que falta treinador. a gente achou que a gente produzia craque. O mundo produz craque também. Claro que sim. Claro. Olha só, nos auxiliando aqui a nossa audiência, o Guilherme Bertiolho. Em 2010, até as quartas de final da Libertadores, era o Pato goleiro. Na semifinal em diante, até a final, foi o Renan. Então tá aí. O Lauro também era do grupo e o Klemer era o preparador de goleiros em 2010. Isso eu lembrava. Eu não lembrava quem tinha sido na final. Ô Bagé, Tite saindo da seleção brasileira, ele treinaria outro clube, outra seleção de outro país? Qual tu acha que seria o futuro do As Tite? últimas vezes que o Tite deixou algum trabalho, até uma vez conversando com o Kleber Xavier, auxiliar técnico do Tite, o Klebinho dizia o seguinte: pô, Bagé, tô louco para trabalhar, mas toda a proposta que chega pro Tite, o Tite, não vamos agora, não é o momento e tal. O Tite tinha tal do período sabático, né? Para ficar um pouco mais com a família, para estudar, para tirar um pouco o foco. Bem fazer. Na mesma informação do Juca Kfouri, também tem informação de que o maior clube da China, a maior franquia da China, estaria oferecendo um caminhão de dinheiro, sabendo dessa informação para levar o Tite. Eu não sei se ele iria para a China, mas eu acredito que o Tite saindo da seleção, talvez ele até parasse um tempo, para dar uma pensada. O que eu ouvi falar, quer dizer que... Não acredito dele trabalhando no Brasil, por exemplo. Eu ouvi uma entrevista do presidente do Palmeiras esses dias, e ele disse que a China está com um projeto muito grande de Copa do Mundo. A China quer nacionalizar jogadores, que eu sou completamente contra. Eu sou a favor. E talvez dentro desse projeto de ter um time forte para uma Copa do Mundo com jogadores estrangeiros, o Tite se encaixasse. Claro. Porque grana a gente sabe que eles têm. E eu creio que o Tite não sairia de uma seleção brasileira, onde em tese ele teria uma Copa do Mundo garantida, para ir para a China, para a Copa do Mundo lá. Se ele está insatisfeito, a gente vê claramente que deve ser isso que vai acontecer. A gente dá uma pausa, volta já, viu? Com o Inter, Grêmio e muito mais, não saia daí. Vamos de volta com os donos da bola e toque de bola, Bagé. Olha só, a torcida colorada está muito empolgadinha com o Paulo Guerreiro. Sim. Só que muitos com razão, né? Com razão, claro, mas muitos até torcendo para a seleção peruana. Só que... Verdade. Não se esqueça, se o Guerreiro for campeão da Copa América, quarta-feira não tem guerreiro entre Palmeiras e Inter, hein? Olha, Cris, uma vez eu fui campeão no Amador e eu fiquei 3 dias sem aparecer em casa.
Aí imagina se o Guerreiro ganha a Copa América pela seleção peruana. Vai jogar quarta-feira? Essa tua colocação Vai é importante. jogar? Não, eu acredito que vai. Eu acredito que vai jogar. Eita. Mas que ele Sei vai ter que cumprir naturalmente um período de festa na capital Lima. Isso altera o posicionamento. Menino, mas aí vai pra Lima, caminhão de bombeiro, acaba o jogo taça, no tudo, Rio, loucura. ele embarca e vem pra cá pra jogar quarta-feira. Ele nem vai a Lima. Possibilidade no futebol sempre existe. Inclusive, recentemente, tá dizendo Chile e que não tem Peru, possibilidade. tu dissesse a mesma coisa. Existe a possibilidade. A tendência é que o Brasil vença, mas não está proibido. Peru e Uruguai, ele disse a mesma coisa. Segura o empate e vai para os pênaltis aí. Desculpa, Bagé, não estou dizendo, pode acontecer no jogo qualquer coisa. A gente sabe disso. Agora, o Guerreiro não participar do jogo de quarta-feira é Acaba zero. o jogo, viaja pra cá. Gente, mas ele vai estar podre, Zero. gente. Que podre de quê? Não, mas o que é isso? Não, mas vai jogar. Aí vai o Internacional, 90, aí o Internacional apostou no jogador. E aí vai liberar ele pra festa. Cumprindo não existe. Pena por doping. Aí o Internacional bancou essa situação, ficou esperando 6 meses. Aí ele foi, abriu toda a possibilidade de treinamento, ele voltou em alto nível. Aí no jogo mais importante do Inter no ano, ele vai estar festejando em Lima. Tá louco? Concordo, mas né? Vai que, né? O jogo é às 4, acaba às 6, pega o voo 100 das 9 horas da noite, 11 horas daí. Mas tem duas coisas nisso aí. Isso que a Cris está falando tem dois lados. Se acontecesse, tiver que fazer festa, querendo ou não, é um dia a mais que ele vai perder naturalmente. Porque o desgaste do Guerreiro ele vai acontecer mesmo que a tendência se confirme e a seleção peruana perca para o Brasil. Porque ele vai se doar muito, é final. E aí tu joga domingo e tu já tem que jogar quarta de novo em alto rendimento. Se precisar fazer a viagem, a gente está falando aí talvez em um dia entre o jogo... Entre o jogo e a recepção em Lima. A possibilidade não é que ele não jogue, é que isso prejudica ele. Eu duvido que ele viaje. Eu também acho que ele ele não viaja para Porto Alegre no voo 100 das 9 horas. Lembra do voo 100? Varig voo 100 às 21 horas. Não vamos nos iludir. Se o Peru perder, vai ter festa também lá. Claro que sim. O Peru acho que é uma conquista. É uma conquista. A seleção peruana já tem uma vitória. E o Guerreiro vai jogar. O Guerreiro vai e volta em voo fretado, mas vai jogar. O Guerreiro vai jogar contra o Palmeiras, Paulete? Claro que vai jogar. Então tá. Não, se ele não jogar, não precisa mais vir também. Olha! Mas é que é mais ou menos por aí. Mas é que nem o D'Alessandro. O D'Alessandro não vai jogar, encerra o contrato do D'Alessandro, não precisa mais do D'Alessandro. O Guerreiro foi um dos investimentos mais altos da história do Internacional. Porque o Guerreiro recebeu um valor muito alto já para assinar o contrato, porque ele tinha outros clubes interessados. Então, a partir do momento que você faz todo o esforço possível para que esse jogador chegue num naipe, num patamar de decisivo, poxa, numa decisão não vai deixar ele de fora, né? Claro. Então, agora tem essa questão do desgaste. Eu estou levando essa possibilidade que a Cris acabou de levantar muito mais pela situação desgaste. É o mesmo e desgaste, o Everton? É o mesmo desgaste do Everton para o jogo do Grêmio só quarta-feira. que um tem 23, o outro tem 36. Ah, bom. Aí um corre pela experiência e o outro corre pela juventude. Só que um é contra o Bahia e o outro é contra o Palmeiras, né? Também então, tem um adversário que é pior. A régua um pouquinho mais alta. A lógica é diferente. Eu vejo mais chance... pode considerar a festa, o título que quiser. Eu vejo mais chance do Everton não jogar do que do Guerreiro não jogar. Vocês podem fazer a mesma figura, Brasil campeão. Por que eu vejo mais chance do Everton não jogar? Porque a gente não sabe que tipo de informação tem do ponto de vista contratual do Everton em alguma possibilidade de negociação. E não falando de festa ou nada, porque se o Everton tiver contrato e não tiver... Mas seria uma surpresa o Everton terminar a Copa América e anunciar que ele não vai jogar mais pelo Grêmio. Pois é, mas isso, esse para mim é o ponto mais tênue, ou preocupante, melhor o termo, do que diz respeito ao Everton. O ponto de desgaste é o seguinte, o Guerreiro ganhando ou perdendo vai ter. Nós estamos falando do desgaste dele numa festa. Claro que não, rapaz. Se tiver o desgaste na festa, outro dia ele acorda e vai vir num voo fretado. Viaja de noite pra cá, cara. Que isso? Ele vai jogar, pessoal. Olha o que foi o nosso programa. Responsável. Olha o que foi o nosso programa hoje. Nós, em determinado momento, nós falamos que o D'Alessandro não ia jogar porque seria poupado. O D'Alessandro não farda um mês. Só uma correção. Isso não foi falado em momento nenhum nesse programa. Em nenhum momento foi falado. E agora o que se aventou é que o Odair Helman, até agora, quando joga fora, ele joga sem o D'Alessandro. O Odair Helman, durante essa semana, preservou o D'Alessandro em alguns treinos, questão de informação.
O que nós levantamos é a possibilidade da importância do D'Alessandro jogar. Exatamente. Ninguém debateu isso que tu acabou de afirmar. Exato, o senhor Cláudio Duarte debateu. Que mais? E a outra é aí é agora mundo que o paralelo. Guerreiro... Como é que é? Nós conseguimos tirar os dois Sobrou jogadores pra do jogo. ti. Tá louco pra te incomodar, Nós tiramos né? um porque não joga fora de louco pra casa se incomodar e estão especulando que o Odair não vai e o outro porque vai fazer festa. Tá nos chamando de louco. Ou Ninguém seja, tá tirando o Guerreiro do jogo também. Eliminamos o Internacional. Ele vê o na mesmo Copa programa do que Brasil. nós. Tá Não, fora? é que Tá fica fora? mais fácil. Vamos fazer o seguinte, Eliminamos o César, Internacional. vamos fazer o seguinte, deixa que a gente continue o programa e na segunda-feira tu te posiciona com o jogo já jogado. Aí fica mais fácil, tu vai falar se ele Eliminamos o jogou, se ele não Internacional. jogou. Tiramos o Guerreiro e o D'Alessandro do Tu jogo. tirou o Guerreiro do jogo? Ninguém fez isso. Ah, tá bom. Nós levantamos uma possibilidade Só real. Situação terrível. Olha, eu como nem penso Puxado no o Guerreiro e negócio. do Alessandro fora, eu vou te perguntar, Cris, tu acha que o Luan, Tardelli, Jean-Pierre, tudo isso aí pode jogar no mesmo time? Matheus Henrique, Matheus Maicon. Henrique, Maicon, mais Everton. Calma, é só 11. É faceirinho. Pois é. Ah, Cris não entra Cris nessa. tá na minha aí, Esse tá time é boa. mais faceiro que o Bagé na sexta-feira. A Cris usando o termo facerice no futebol. Dá. Eu usei um exemplo, eu não estou comparando jogadores. A seleção de 1970, as feras do Saldanha, que depois quem apareceu na foto foi o Zagallo, o campeão foi João Saldanha. Boa, é isso mesmo. O que acabou acontecendo? Ele acomodou jogadores que nas suas equipes, todos eram camisa 10, quase todos. Tostão, Rivelino, não dá nem para considerar Gerson. o Pelé, Gerson, Jairzinho, ele pegou o Clodoaldo, adiantou e transformou num primeiro volante. Ele acomodou por quê? Porque os caras eram fora de série. Ele olhou e disse, pô, fulano não pode ficar fora, eu vou dar um jeito de colocar esses caras. É possível acomodar ruim, não dá para acomodar a cabeça de bagre. Hoje não se fala no futebol moderno, o Grêmio não tem marcação alta, marcação sob pressão, então tem que pegar o seu Tardelli e dizer para ele que ele tem que cercar o zagueiro na saída de bola. E atira a preocupação pro outro time. Exatamente. Eu tô na da Cris aí. Tu é um retranqueiro? A Cris é muito, Trenzinho da alegria. a Cris é muito conservadora. É muito trem da alegria esse time, né, Paulete? Eu quero um dourado ali de volante. E o retranqueiro da bancada aqui é o Claudião, que é cheio de volante. A fama, só fama. O César diz isso, eu não... A minha escola é do Claudião. Viu? Eu sou retranqueiro também, só que eu acho que Sabe qual foi o primeiro esse time tem que ser testado. O primeiro presente que o Claudião deu pro netinho dele no berçário ainda? Um volante. Porque eu tô para ver um treinador gostar bastante de volante. E agora ele tá faceiro. Tu tá falando que ele vai entrar em Sabe férias, aquele teu né? carro velho lá? Fui lá, tirei a direção e dei um volante pro moleque brincar. Qual deles que tá tudo velho? Eu testaria esse time. Eu testaria. Eu também. E esse time se encaixar, eu testaria muito. Testa no Grenal, eu vou gostar. Mas dá a preocupação pros Ou outros. não. Ou não. Mas eu levo fé no meu time. Ou cara. não. Eu não levo fé nesse time de vocês aí. Seria um time audacioso. Mas a maneira que o Grêmio ultimamente vinha jogando, não nessa temporada, que não aconteceu, mas nos anos anteriores, leva a acreditar que o Renato fizesse isso. De jogar, o Abel dizia, né? Vou para dentro deles. É mais ou menos isso, vou jogar dentro do campo do O adversário. Abel, a gente nem pensa mais na seleção, né? O que aconteceu não com se esse falou treinador, mais, né? O Abel sofreu um baque muito difícil, né? Muito difícil. E agora a última saída dele do Flamengo não possibilitou que ele fizesse daqui a pouco um grande trabalho para mostrar. Eu considero ele um grande técnico, é um cara campeão do mundo. Eu acho, merece todos os nossos aplausos. O Abel, a gente tem que ter muito respeito para falar dele. É verdade. Porque ele tem um trabalho aqui em Porto Alegre sensacional. Não, ele é campeão, ele foi campeão brasileiro recentemente com o Fluminense, né? 2012. Grande treinador, não tem dúvida alguma. Mas não é mais falado. Não. Mas pelos momentos talvez recentes. pela última história. Vambora, acabou, né, Cris? Acabou. Então, aqui na Rádio Bandeirantes, segue agora o Rádio Livre com o comando do Guilherme Bauer. E na TV você fica com André Machado, Gabriela Lerina e o RS Acontece. Bom trabalho e bom fim de semana. Obrigado. Te agasalha para ir para a rua, viu? Tá